Vamos agora para o dia 13 de maio, os capítulos 4, 5 e 6 de Esdras, que vai nos dizer assim: os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes que a construção do templo é proibida, né? Então, vamos ver aqui que todas as vezes que alguém se levanta para fazer a obra de Deus, movidos pelo Espírito Santo, com espírito de ânimo, com espírito de força, com espírito de coragem e se esforçando, né? Esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso e seja forte. Para fazer a obra de Deus, em um lugar onde tem pessoas ali que está tanto tempo e não faz nada, e você chega novo num lugar que o Espírito Santo te incita a fazer e começa a dar certo, essas pessoas se levantam e criam picuinhas para querer parar você. Então o que vamos ver aqui é mais ou menos isso não. O que vamos ver aqui neste capítulo é isso. Que os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Ou seja, quando Ciro deu a ordem para todos aqueles que tiver força de voltar e reconstruir o templo, o que foi que ele disse? Que o seu Deus seja com você, que ele vai lhe ajudar. Que o seu Deus seja com cada um. Então vamos tratar disso agora. Aqui no capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários, olha só. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornando do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esbar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sóis edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra delimitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Miredate, Tabeel e os outros da sua companhia, e Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaíta e Afazaquita, Taperlita, Afazitas, Aquevitas, Babilônios, os Anquitas, Deavitas, Lamitas e outros povos que o grande afamado Osnapá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros da além do rio em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram, os servos, os homens daquém do rio em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar, e os muros que restaram eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso do rei.
para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Cisai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Jerusalém, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenou eu buscarem e acharem que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, da além do rio, dominaram em todo lugar, e se diz, pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. E guardai vós de comerdes, e guardai vós de contenderdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Cisai, o escrivão e seus companheiros apressadamente foram e impediram a força de braço por violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Buzenai e seus companheiros, e disseram-lhes: Assim, quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquele do rio, com Setar-Buzenai e os seus companheiros, os afarquitas que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus que se edifica por grandes pedras, e já a madeira está pondo sobre as paredes, e a essa obra apressuradamente se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciões, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para te declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são, entre eles, os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos de Deus, dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel edificou e aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém,
no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Capítulo 6. O rei Dario confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Equimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém: esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a depressa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, levou para a Babilônia e se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afazaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Deixais na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haver de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da lei do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros, e cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifício de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando o pendurarão nele, e a sua casa se fará por isso um montouro. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. Acaba-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretaram o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro, e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, e era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel.
E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito no livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos os sacerdotes, e para mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, como todos os que eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias em alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então vimos que não foi parada a obra. Por mais que os samaritanos começaram a agir contra os judeus, né? Então assim, ninguém vai te parar. Nem aqueles que estão dentro do seu ministério, que estão lá há anos, não fazem nada. Você se levanta para fazer, continue. Porque sempre Deus vai levantar um profeta ou alguém para lhe dar um bom ânimo para você se esforçar. E foi o que aconteceu aqui. E finalizaram a obra. Amém? Aprendemos isto. Não devemos ouvir nenhuma voz, a não ser a voz do Espírito Santo. Até a próxima leitura, se Deus quiser.